Eu acho, pessoal, que quem iria entrar, eu imagino que já deve ter entrado, certo? Mas se for entrando alguém aqui, sem problema, ok? A gente vai retomar, né? Semana passada a gente tinha parado as aulas síncronas, certo? Eu fiquei até com um certo receio, assim, a gente fica falando aulas síncronas. E eu vi que em algum grupo, eu acho que não foi do terceiro ano, mas alguém perguntou, professor, o que é aula síncrona? Eu não estou entendendo, não. De fato, talvez pode ser um termo novo, né? Pode ser não, é um termo novo, né? E às vezes a pessoa não sabe o que é que significa uma coisa síncrona. Então, aula síncrona, como assim? Pessoal, eu acho até que alguém falou sobre isso na semana anterior à passada, né? Sobre o que é aula síncrona e o que é aula assíncrona, certo? Aula síncrona é essa aula aqui, que ocorre ao mesmo tempo, né? Digamos assim. Então, eu estou aqui falando e vocês estão participando aí, certo? Isso é uma aula síncrona. Uma aula assíncrona é aquela que eu gravo e mando, ou então que eu faço a atividade e mando, e aí você pode fazer em qualquer momento, né? Então, a aula síncrona é essa que tem essa hora aqui, vai de 8 às 9 horas, e eu estou aqui ao vivo, vamos dizer assim, e você pode interagir comigo na hora que você quiser, certo? Isso é uma aula síncrona, ok? Então, bom dia, certo? Estamos aqui de novo, né? Eu sempre falo uma coisa porque algumas pessoas às vezes não se tocam, não sabem, certo? Tem duas telas aí, tem a tela em que eu estou falando e tem uma tela que tem um slide, certo? O ideal é que você fixe essa minha tela do slide, certo? Porque ela vai aparecendo algumas informações importantes e aí é melhor que você fixe a tela do slide do que você fixe a minha tela, certo? Isso porque o que eu vou falando aqui você vai ouvindo, você não precisa necessariamente estar me vendo, né? Mas a tela do slide é interessante que você veja, certo? Na nossa aula de hoje, eu até peço assim um pouco de compreensão de que vai ser uma aula que, como é uma certa revisão, a gente pode dizer assim, eu acho que eu vou falar muito. Eu já falo muito, tá, meu Deus do céu? Então, eu acho que eu vou falar muito hoje, mas, assim, você pode ficar à vontade para, em qualquer dúvida, em qualquer coisa que eu tenha falado que você não entendeu, ou alguma coisa que não tenha ficado muito clara, sei lá, você pode ficar à vontade para me interromper, certo? Eu também quero um pouquinho a interação, se for possível, com vocês. Queria que vocês falassem um pouquinho em algumas perguntinhas que eu vou fazer, certo? Qual é o nosso objetivo da nossa aula de hoje? Nossa primeira aula de literatura do terceiro ano, certo? A primeira coisa, nós vamos iniciar o conteúdo com literatura, certo? Na disciplina, a gente sempre tem aula de literatura, de compreensão textual, e a gente vai chamar assim de aula de gramática, certo? Só que a aula de gramática, de alguma forma, e no terceiro ano principalmente, mas não só no terceiro ano, em todas as séries deve ser assim, a nossa aula de gramática, ela é um recurso a mais para a gente compreender o texto, certo? O segundo ano é um ano que tem um conteúdo muito forte de gramática mesmo, porque tem as classes de palavras, substantivo, adjetivo, pronome e tudo, coisa que inclusive não deu nem tempo ver realmente tudo aquilo que se vê no segundo ano, né? Mas esse conhecimento aí é para ser um conhecimento que está relacionado com o texto, com a compreensão de textos, certo? Porque no final das contas, o mais importante mesmo na disciplina é a gente aprender a ler bem, certo? E em redação é a gente aprender a escrever ou a produzir textos escritos e orais bem, certo? Esse é o propósito, ok? Então a gente vê muita gramática. No terceiro ano, a gente também vê uma parte gramatical, certo? Mas sempre lembrando que isso é para auxiliar na leitura ou para auxiliar na escrita. E a gente vê também a literatura, certo? Algumas pessoas acham melhor
a parte que é de leitura e de literatura, outras pessoas acham melhor a parte que é de gramática, por aí a gente vai, né? Então, assim, o nosso objetivo aqui hoje é a gente relembrar a literatura do século XIX, que é a literatura que a gente estuda no segundo ano do ensino médio. O que é que você lembra? Queria que você me dissesse aí, que alguém me dissesse, escrevesse no chat, certo? Pode ficar à vontade. Mas se pudesse falar, melhor ainda. O que é que você lembra? Você lembra de algo que você tem estudado na literatura do segundo ano? Você diz assim, eu estudei isso aqui, eu lembro desse autor, eu lembro de ouvir falar disso, eu lembro desse conceito, eu lembro dessa escola literária. E aí, o que é que vocês lembram da literatura do segundo ano? Me falem aí. Romantismo. Samila disse que lembra do romantismo. E aí, o que mais? O que do romantismo especificamente? Se alguém pudesse aí falar assim, com poucas palavras, ou com muitas também, não tem problema não, o que foi esse romantismo? O que era esse romantismo? O romantismo foi uma escola que nós ainda começamos a estudar lá quando a gente estava nas aulas presenciais ainda. Nas aulas presenciais a gente já tinha começado a falar sobre o romantismo. E depois continuou falando ainda também nas aulas remotas. E aí, Brena? Arrocha aí, Brena. O modernismo, que é a Semana da Feira da Arte Moderna. Eu lembro que a gente estudou um pouco quando a gente estava em aulas presenciais, e depois que a gente foi para quarentena, a gente viu um pouco sobre o modernismo no Brasil. Pronto. Eu acho, Brena, que vocês devem ter estudado sobre modernismo, deve ter sido no primeiro ano estudando arte, não? Eu acho que no segundo ano de literatura a gente não estudou modernismo, não. Certo? Mas pode ter sido, pode ter sido. Alguém está perguntando aí qual é o conteúdo. Agora, o que a gente está fazendo é a gente está relembrando o que a gente estudou no ano passado em literatura, de conteúdo de literatura. Eu não sei, Brena, pode ser que o professor que deu aula para vocês no ano passado tenha falado sobre isso no segundo ano, mas não é muito comum. O mais comum é que a gente estude sobre modernismo no terceiro ano, certo? Mas pode ter sido também. Não vou dizer que não foi. Mas em arte, geralmente, a gente estuda sobre Semana de Arte Moderna, né? Em arte, que aí foi o que vocês viram no primeiro ano. Vocês devem ter estudado alguma coisa sobre isso, talvez, né? E aí, o que mais? Fora romantismo e fora a Semana de Arte Moderna. Não lembra muito? Pois é, eu acho que não foi Semana de Arte Moderna, mas pode ser que tenha sido. Bárbara falou aí em realismo, certo? Realismo, exatamente. É um outro conteúdo que a gente estuda também no segundo ano é realismo, certo? Lembro que tinha as tragédias. Pronto, essas tragédias aí, eu imagino que talvez tenha a ver com o fato de que tem algumas histórias, tanto histórias do romantismo quanto histórias do realismo, mas no romantismo isso é muito comum, que abordam tragédias, certo? E aí, o que mais? Vocês estão aí relembrando algumas coisas já, estão no caminho. E aí, lembram mais algo? O que era esse romantismo? Se a gente fosse dizer assim, quais são as características, sei lá, como é a literatura romântica? Que texto que eu posso olhar para ele e dizer assim, eu sei que esse texto aqui é um texto romântico. O que é que ele tem? O que é que ele teria? A única coisa que eu lembro de romantismo é que é muito sentimental. Pronto. O sentimentalismo é uma característica do romantismo. Exatamente, o sentimentalismo. E aí, o que mais? E sobre o realismo? O que é que vocês lembram sobre realismo? Algum autor, alguma obra, alguma coisa que você diga assim, não, eu lembro que isso aqui é a cara do realismo. Samira está dizendo que é depressivo, o romantismo, né? Exatamente, o romantismo ele sempre traz
obras que retratam muito esse mentalismo depressivo. A gente pode juntar até as duas coisas que foram ditas aí. Esse sentimentalismo depressivo. E sobre o realismo, o que é que vocês lembram? O que é que a gente viu lá sobre realismo? Realismo a gente já estudou só no momento em que a gente não estava mais nas aulas presenciais, certo? O que é que vocês lembram sobre realismo? Esse próprio nome aí, realismo, ele já traz alguma coisa. Pronto, Jaqueline diz que acha que é a idealização. Pronto. Rafael falou também sobre algumas coisas que têm muito a ver com o romantismo. Quem falou foi Rafael e outra pessoa. Deixa eu abrir o chat aqui para eu ver de novo. Jaqueline e Rafael falaram sobre o romantismo, a questão da idealização, certo? E sobre o amor platônico, né? Eu lembro até que no segundo A, que eu fui professor só do segundo A, no segundo A a gente falou, ainda no período em que a gente estava com a aula lá, sobre amor platônico, a gente falou sobre isso, certo? E Samila falou também sobre o realismo, algo está aqui no chat, ela disse que tem um texto que não esqueço, é o Cortiço, não sei se é do realismo. Pronto. Interessante. O realismo, ele acontece ao mesmo tempo que outra escola chamada de naturalismo, certo? Que, inclusive, os livros até geralmente trazem assim, realismo barra naturalismo, certo? Por quê? Porque são a mesma coisa? Não, eles não são a mesma coisa, mas eles são na mesma época, certo? Eles aconteceram na mesma época e eles têm muitas características em comum, certo? O realismo e o naturalismo. Então, o Cortiço é uma obra do naturalismo. Mas, se nós estamos falando aqui sobre realismo e você lembrou de O Cortiço, você está totalmente no caminho, certo? Porque, de fato, é o mesmo período, né? E tem muitas coisas que são parecidas no realismo e no naturalismo. A gente vai já falar sobre isso também. E aí, o que mais? O que mais? Mais alguma coisa que vocês lembrem? Mais para próximo do final do ano, teve outra escola literária também que foi estudada, certo? Que foi uma outra escola chamada de Parnasianismo. Não sei se vocês vão lembrar, pois é, já foi numa época em que a gente estava fazendo menos atividade, né? Alguns alunos estavam fazendo bem menos atividade, e aí, como o contato que a gente tinha era mais através das atividades, talvez vocês não lembrem, né? Alguns não lembrem do parnasianismo, mas nós estudamos também essa outra escola literária chamada de parnasianismo. E, por fim, ainda teve uma outra escola literária que a gente, em geral, estuda no segundo ano, mas que, no ano de 2020, a gente não teve tempo suficiente para estudar. Mas é uma escola literária do século XIX, ela é do final do século XIX, ela é da virada do século XIX, anos 1800, né, para o século XX, anos 1900, certo? Que é o simbolismo. A gente vai falar hoje aqui, vai pincelar aqui rapidamente, como uma espécie de relembrar o simbolismo. Foi dito aqui também sobre a questão do índio, que era uma marca muito comum no romantismo. Exatamente. O índio, no romantismo, ele era tratado como um herói, né? Então, havia isso realmente também no romantismo. Então, assim, eu estou vendo aqui, pelo que eu puxei, que vocês lembram muito do romantismo, lembram um pouquinho menos do realismo e lembram menos ainda do parnasianismo, e vocês não vão lembrar, porque não foi estudado, o simbolismo, certo? Normal. Inclusive, se a gente fosse fazer essa relembrança aqui, se a gente tivesse tido aula na escola mesmo, muito provavelmente isso aqui se repetiria, certo? Vocês iriam lembrar bem do romantismo, mais ou menos do realismo, naturalismo, e menos ainda dessas outras escolas literárias. Isso é comum, certo? Por quê? O romantismo, ele é muito impactante. Ele é impactante porque ele é interessante, é uma escola literária muito interessante, mas ele é impactante também em razão de uma coisa. Ele chama muita atenção
e ele é muito longo, né? A escola dedica muito tempo, de fato, a estudar o romantismo, porque o romantismo é uma escola literária muito complexa, certo? Então, a gente vai aqui tentar, de alguma forma, relembrar, além do que vocês falaram, o que foi essa escola literária do romantismo, certo? Vamos lá relembrar. A primeira coisa, havia dois tipos de literatura no romantismo. Havia a poesia romântica, certo? Que era um tipo de literatura. E havia a prosa romântica. A prosa romântica eram os romances, aquelas histórias mais longas e tudo mais. Uma história longa que tem várias pessoas ali que estão em núcleos, né? E geralmente são histórias que têm mais de 100 páginas, né? Que se passam em uma certa época, que no caso do romantismo, geralmente as histórias românticas, elas se passam no século XVIII e XIX, no romantismo brasileiro, certo? No romantismo, de um modo geral, é sempre assim, mas o principal contexto em que as histórias românticas acontecem é o século XVIII, anos de 1700 e tanto, e século XIX, anos 1800 e tanto. Inclusive, é uma forma muito interessante ler os romances românticos com um olhar na história, certo? Vamos ver aqui como é que esses romancistas, como é que esses escritores abordavam a história do Brasil naquele período, que é geralmente uma abordagem um pouco diferente do que a gente vê hoje, certo? Por que isso? Por conta de uma questão que foi dita aí, que é a da idealização. Os românticos, eles idealizavam muito a realidade. Então, a realidade era quase sempre vista de uma forma muito otimista, muito legal, muito bacana. Então, a história era sempre retratada com muito brilho, certo? Coisa que muitas vezes não era o que correspondia à verdade. E eu vou dar um exemplo bem claro: a questão da escravidão, certo? Pouquíssimos foram os autores românticos que, de alguma forma, retrataram a escravidão como um problema do jeito que foi, de fato, a escravidão, né? Quando você pega aí os romances, já que a gente está falando disso, quando a gente pega aí, por exemplo, os romances românticos, eles falam muito pouco sobre a escravidão, eles denunciam muito pouco a escravidão. Embora, nesse período aí, fosse um momento em que o Brasil era um país que tinha a escravidão como principal fonte de mão de obra. A economia era basicamente estruturada através da escravidão. Só que a gente vê muito pouco isso nos romances românticos. Aí tem um romance romântico que trata da escravidão, um romance chamado A Escravizaura, que depois virou novela, virou, se eu não me engano, até filme bem antigo, né? Então, trata disso. Mas olha só como a visão romântica sobre a escravidão é uma visão, exatamente, estão dizendo aí que assistiram a novela. Pois é, a gente vai falar aqui até que o romantismo ele tem muito a ver com as novelas atualmente, certo? A gente fala já sobre isso. Então, Escravizaura é um exemplo de obra romântica que trata da questão da escravidão. Porém, é de uma forma que a gente pode dizer assim, meio deturpada, certo? Quem assistiu a novela aí deve lembrar que Isaura é uma escrava branca, certo? Aí pode ser que você diga assim, professor, existia escravo branco? Existia, certo? Por que existia escravo branco? Porque, vamos imaginar aqui a seguinte situação: na época, se você fosse filho de escravo, automaticamente você era escravo, né? Automaticamente. Aconteceram muitas relações, geralmente até relações de estupro, né? De brancos com negras, sobretudo. E aí, se nascesse, por exemplo, um filho, aquele filho era filho de uma escrava, como era o caso de Isaura. Ela era filha de uma escrava. Então, ela era escrava. Se o tom de pele dela fosse mais branco,
isso não impedia que ela fosse escrava, porque ela era filha de uma escrava, certo? É tanto que acontecia muito que os pais alforriassem os seus filhos. Eles eram escravos, mas o pai não queria que o filho ou que a filha fosse escravo, e aí ele ia lá e alforriava, pagava, né, uma taxa, digamos assim, uma multa, e libertava aquele filho que era escravo. Isaura, então, era uma escrava branca. E aí, pessoal, de alguma forma, isso é problemático. Por quê? Você vê, durante séculos, um processo de escravidão contra africanos e descendentes de africanos, negros, obviamente, e você retrata numa história uma escrava branca, é uma coisa muito esquisita, né? Porque é quase como se fosse assim, ó, é uma forma de eu denunciar sem denunciar, né? Eu vou pegar aqui uma exceção da exceção, porque eu não quero colocar uma protagonista negra na minha história, porque Isaura é a protagonista da história. E aí é um jeito problemático de você retratar a escravidão. Então, o romantismo, usando uma expressão que se costuma usar muito hoje, o romantismo passou pano demais para a escravidão e para muita coisa do contexto da época, né? Então, isso porque a visão romântica era uma visão idealizada sobre a realidade. Só que a gente geralmente lembra mais, e isso é mais marcante realmente, do romantismo idealizando o amor, a mulher, né? A mulher é uma figura meio divina no romantismo. O amor, muitas vezes, é aquele que chamaram aí de amor platônico. Por que platônico? Porque tinha um filósofo grego chamado Platão que acreditava que havia dois mundos. O mundo concreto, que é esse mundo aqui, que é imperfeito, que é o mundo em que é o mundo em que a gente está, e havia o mundo das ideias, que é o mundo perfeito, e que a gente tenta espelhar esse mundo aqui, só que a gente nunca consegue, certo? Por quê? Porque ele é inatingível, exatamente porque ele não faz parte da realidade, ele está só nas nossas ideias, né? De alguma forma, a própria ideia de céu, de Deus, muita gente associa com isso, né? Com o mundo das ideias. Por quê? Porque é tudo que é perfeito, maravilhoso, tudo que você idealiza como o melhor é quem? É o céu, é Deus. E nós aqui é o quê? É o imperfeito, é o que erra, certo? Então, pronto, Samira está relembrando aí uma coisa ainda mais antiga, que vai lá para a Idade Média, que é a vassalagem amorosa. Aquela ideia de que a mulher está sendo inatingível e o homem é aquele que conquista, que tenta conquistar aquele ser inatingível. A gente pode dizer, viu isso no primeiro ano, exatamente, em uma escola literária chamada de trovadorismo, que é lá da Idade Média. O romantismo, ele volta um pouco para algumas ideias do trovadorismo. Com certeza, é muito bem isso mesmo, certo? Então, tem essa ideia de que a mulher é idealizada, então é sempre a pura, a virgem, né? É aquela que não se atinge. O amor muitas vezes é platônico, então ele só existe nas ideias, ele só existe na cabeça, né? Mas ele não se concretiza. E muitas vezes isso é, inclusive, valorizado. Vamos pegar aqui um exemplo de uma obra que ela não é propriamente uma obra romântica, mas ela é uma obra pré-romântica, que está ali pertinho, que é Romeu e Julieta. Todo mundo conhece a história de Romeu e Julieta, né? É uma história de amor que não se concretiza, né? E aí, digamos assim, o obstáculo é tão forte que os dois acabam morrendo. E isso é muito valorizado. Por quê? O amor que não se concretiza aqui, ele pode se concretizar em um outro plano, né? Em um outro plano. Isso é muito o romantismo. O romantismo tem muita história semelhante a essa. Por isso que alguém aí disse da tragédia, o romantismo muitas vezes tem histórias trágicas, realmente, né? E por quê? Porque a solução para um amor que não se concretiza, muitas vezes, é a tragédia, né? É a morte.
E dentro do ideal romântico, aquilo não é uma coisa ruim, certo? Por que não é ruim? Porque em outro plano aquilo vai acontecer. Muitas obras românticas terminam com morte. Às vezes morte de ambos, porque sempre tem um casalzinho ali, né? De ambos, às vezes a morte de um deles, né? É sempre uma coisa muito heróica, então a morte também é vista como algo heróico, certo? Porque você foge da realidade e o romântico adora isso, o fugir da realidade é uma característica muito forte do romantismo. Pronto, Samira está perguntando se tem alguma escritora que se destacou nesse período. Samira, tem uma escritora que não é brasileira, mas que dialoga muito com o romantismo, que é uma escritora chamada Jane Austen, certo? O Brasil demorou muito a ter escritoras mulheres de destaque, certo? Demorou demais. E por que isso? Porque é uma questão estrutural da própria sociedade brasileira, né? Que é machista, e se é hoje, você imagina aí lá no século XIX, né? Então, de fato, escritoras mulheres no Brasil demoraram muito a se destacar, certo? Então, a gente tem aí um exemplo, ok? Então, voltando ao que a gente estava dizendo. Então, essa idealização era muito forte. O sentimentalismo, aquela coisa exagerada, aquela coisa adolescente até, né? A paixão avassaladora. Inclusive, esse amor assim, meio, meio ingênuo até, de certa forma, tem a ver também com o próprio histórico dos autores. Muitos autores românticos foram autores que escreveram obras, eles muito jovens, realmente, né? E além de ser muito jovens, eles morreram também muito jovens, porque nós estamos falando de uma época em que a expectativa de vida era muito baixa. Então as pessoas morriam com 30 anos tranquilamente, digamos, não era uma coisa muito estranha, né? Não era uma coisa estranha. De fato, as pessoas morriam muito cedo. Então alguns autores românticos morreram muito cedo, ou se não morreram cedo, mas escreveram aquela obra ali muito cedo. E o que eu estou chamando de muito cedo? Com 20 anos, 20 e poucos anos, às vezes até menos do que isso. Tem um poeta romântico, que é o poeta que mais se destacou no romantismo aqui, chamado Álvares de Azevedo. Ele morreu com 20 anos, certo? Com 20. Tem uma pessoa aqui que está me corrigindo, mas não é 21 anos. Ele não tinha 21 anos ainda. Tinha quase 21 anos. Então ele tinha 20 anos, certo? E é um autor que produziu uma obra muito grande de poesia romântica. Então, uma pessoa de 20 anos, 19, 18, 17, que foi quando ele escreveu aquilo ali, é uma pessoa ainda, a gente pode dizer assim, do ponto de vista sentimental, que tem algumas ingenuidades. Vamos chamar assim, eu não estou ofendendo vocês, não, viu? Pode ficar tranquilo, é normal mesmo, mas tem algumas ingenuidades, né? Então, a obra dele passa isso. Então, também tem a ver com essa história da fase da vida. Muitos deles eram muito jovens, realmente. Então, a gente falou aqui um pouco sobre a prosa romântica, certo? Sobre os romances românticos. Vocês, de alguma forma, lembram disso. E tem também a poesia romântica. Eu acho que o que chama mais a atenção e o que vocês estão lembrando mais até é a poesia romântica, porque todo esse sentimentalismo e tudo isso que é mais marcante está na poesia romântica, está na prosa também. Mas no Brasil ele está muito forte na poesia. Então, idealização, sentimentalismo, a questão do índio, né? É muito forte na poesia romântica. Lá, quando a gente estava nas aulas presenciais, a turma que era o segundo A leu, vocês devem lembrar que eu estava lá dando aula ainda, e que nós lemos um texto que era uma historiazinha de um indígena que era um grande herói da sua tribo e tudo mais, e que foi pego, e que foi morto. Então, o índio era sempre visto como herói nacional, certo? Por que isso? Samila falou aí sobre voltar à Idade Média. Lembra da literatura do primeiro ano, Idade Média, alguma coisa assim.
E aí, o romantismo, ele gosta de voltar para a Idade Média, realmente, em muitas coisas. E na poesia, eles fizeram muito isso, o voltar para a Idade Média. O romantismo na Europa, quando voltou à Idade Média, ele escolheu um personagem como sendo o grande herói. Quem era esse grande herói? Era o cavaleiro medieval, que ia para a guerra montado de armadura, num cavalo, defender a sua pátria, e a sua amada, e a sua família, e o rei, aquela coisa toda, certo? O romantismo europeu fez isso. Só que no Brasil não tinha como a gente fazer isso. Por quê? Porque nós não tivemos Idade Média no Brasil. Na Idade Média, o Brasil ainda era apenas habitado basicamente por indígenas. Então, aquela cultura medieval, ela não ocorreu no Brasil. E aí, como é que vai fazer? Como é que vai adaptar? E aí, os românticos daqui adaptaram fazendo o quê? Nosso cavaleiro foi o índio. Então, o índio foi que veio como sendo esse grande herói. Eu vou só parar um pouquinho aqui e ver o chat, porque eu estou vendo que vocês estão colocando mensagens aqui interessantes. Rafael disse, o romantismo era forte na época da colonização. Rafael, aqui já era século XIX. O Brasil ainda era uma colônia, certo? Até 1822. O romantismo começa em 1836. Então, o Brasil já era um país livre, mas a escola romântica retrata muito o processo da colonização. Realmente, fala sobre essa época passada, certo? Fala muito. Mas quando o romantismo aconteceu mesmo, a gente não era mais uma colônia, certo? Samira diz, na época, onde era que era encontrado esses textos? Pronto, é uma coisa bacana, uma boa pergunta, certo? A boa pergunta por quê? Porque, assim, as obras românticas, certo? Como é que os textos românticos chegavam ao público? Era através de livro? Como era? Certo? Na verdade, pessoal, geralmente o texto romântico, a prosa romântica chegava através dos jornais, certo? Os jornais eram o veículo de comunicação principal que a literatura utilizava na época. E aí o formato, inclusive, era um formato parecido com o formato da novela de hoje. Por quê? Cada dia no jornal vinha um capítulo do romance. E aí você lia aquele capítulo ali e sempre tinha uma deixa para você assistir o próximo capítulo. Assistir não, né? Assistir é como a gente faz hoje. Mas é sempre a deixa para você ler o próximo capítulo. Então era como se fosse uma espécie de novela, uma espécie de série da época, certo? Só que aí as transformações vão acontecendo, né? Mas esse formatozinho de um capítulo, ficar aquela deixazinha para o próximo, isso aí desde muito tempo que existe. Isso aí é a forma que é chamada de folhetim, certo? O que era o folhetim? O folhetim era exatamente essa, é como se fosse um encarte mesmo. Você tinha o jornal e você tinha uma folhinha, ali naquela folhinha vinha uma história, e você ia lendo aquela história todo dia. Era uma forma, novela rupestre, alguém falou aí, era uma forma de prender a atenção para que a pessoa comprasse o jornal, certo? Também era isso, era uma estratégia de comprar o jornal. Aí você veja como não é a mesma estratégia de hoje. A novela, ela também é uma estratégia para que você... Vou pegar aqui a novela de televisão como um exemplo, certo? Ela é uma estratégia que você vai assistir e aí, nos intervalos, você tem ali um comercial também, né? Aquele comercial serve para quê? Para que a gente fique lembrando das marcas, para que a gente conheça certas marcas. Então, você imagine aí, mesmo com toda a defasagem de audiência que existe hoje, porque a televisão já perdeu muita audiência. Uma novela das 9 na Globo hoje não tem, talvez, metade da audiência que tinha 20 anos atrás, certo? Se tiver, é metade. Mas por quê? Porque a gente está fazendo outras coisas, está no YouTube, Netflix, no Instagram, vendo outras coisas. Mesmo assim, ainda existe muita audiência. Aí você imagina aí o valor que é para você anunciar a sua marca no intervalo da novela. É caríssimo.
custa milhões para você fazer isso. Por quê? Tem muita gente ali assistindo. Então, a proposta, na época, era semelhante, né? Você bota uma história bacana ali para que a pessoa compre o jornal, porque ela vai comprar o jornal e vai receber de graça, entre aspas, o folhetim, que é uma história de José de Alencar, lá, entendeu? Então, muitas dessas histórias, elas saíram no formato de folhetim. Alguém falou aí sobre Iracema. Iracema é uma obra romântica e retrata a colonização. Bacana, ótimo. Só que, na verdade, Iracema já foi escrito muito tempo depois, quando o Brasil não era mais uma colônia de Portugal. Mas, de fato, o processo de como se deu isso tudo é muito visto nas obras românticas. E, inclusive, exato, pois é. E, inclusive, pessoal, a visão que eles tinham na época era a seguinte visão: o índio é um herói, o português é um invasor, certo? Aí pode ser que você diga assim, eita, bacana, já era muito crítico, né? Já eram muito críticos. Pois é, parece, às vezes, ser muito crítico, mas em muitos aspectos não é tão crítico assim, porque a visão que eles tinham sobre o índio é uma visão idealizada, é uma visão, de certa forma, de europeu. Esses escritores românticos, a maioria eram descendentes de europeus, certo? Eram ricos, eram pessoas da elite. Então, a visão que eles tinham sobre o índio era o selvagem, o bichinho. É quase como se fosse assim, é um animal, vamos ter cuidado aqui com ele, certo? É um bichinho, coitado, né? Então, é muito bacana a gente ler as obras românticas também com esse interesse histórico. O romantismo tem alguma posição em relação a... Pronto, eu acho que eu respondi essa pergunta que Samila fez. Só quero o ouro de volta. Parei. Pois é, Rafael está dizendo só quer o ouro de volta. Pois é, exatamente. Vamos aí, né? Vamos tentar aí. O pior é que já tiraram quase todo, Rafael. Praticamente todo. Então, eu acho que não tem mais nem como a gente resgatar. Mas, engraçado, viu? Para você ter uma ideia do processo, como é que aconteceu isso tudo. A gente tem no Brasil igrejas, certo, que são internamente com toneladas e toneladas de ouro. Imagine aí o que é isso, né? Porque durante um tempo a colonização aqui foi feita com foco no ouro, né? Então, muita coisa foi extraída. E você imagina o que é você construir uma igreja e dentro dela você ter toneladas. Não é negócio dizer assim, ah, não, tem uns 500 quilos de ouro. 500 quilos de ouro, a gente não sabe nem calcular o valor disso. Mas não é 500 quilos de ouro, são toneladas de ouro. Em Salvador tem uma igreja, e olha que bizarro, quem é católico aqui vai saber, com certeza. É uma igreja dedicada a São Francisco. São Francisco é um santo que abraçou a pobreza, entendeu? Que era rico, tinha pai rico e abandonou tudo, deixou tudo e se dedicou aos pobres. Isso é São Francisco. E em Salvador tem uma igreja dedicada a São Francisco que tem toneladas de ouro dentro dela, né? Pois é, vamos lá. E é tão assim forte isso que não é essa igreja só, né? Não é essa igreja. Foram várias igrejas que foram feitas nesse modelo. E aí, pessoal, essa crítica que nós estamos fazendo aqui hoje, os românticos, em nenhum momento eles tocaram nisso de uma forma mais profunda, certo? Eles até falavam, de certa forma, eles, de alguma maneira, olhavam o europeu como o invasor, certo? E querer valorizar o que é indígena, mas sempre com essa visão meio elitista, de o índio é o selvagem, é o bichinho, é o coitado, é quase um animal, vamos proteger, que nem a gente protege hoje um mico-leão-dourado, sei lá, entendeu? Então, era uma visão também distorcida sobre o indígena, né? É bem empolgante, pessoal, isso aqui, mas a gente vai ter que passar, certo? Então, eu acho que ficou mais ou menos o que foi o romantismo. Rafael está perguntando que o romantismo, de certa forma, também tem algo de niilismo. Correto? Correto, certo? Correto na poesia. A poesia romântica, o que é niilismo, pessoal? Que Rafael disse aí. O niilismo é uma visão filosófica
de que as coisas não têm muito sentido, de que a vida não tem sentido, sabe? E aí, assim, a poesia romântica, ela tem, sim, um viés nihilista em alguns aspectos. Sobretudo a poesia que é chamada de ultrarromântica, que é o romantismo levado às últimas consequências. É o exagero sentimental levado às últimas consequências. Então, esses poetas românticos, eles, de alguma forma, idolatravam a morte, idolatravam as coisas depressivas, né? E aí se tornavam, de certa forma, nihilistas, não viam sentido, é quase não, é exatamente isso. Esses poetas românticos, eles olhavam para aquela realidade que estava começando ali de cidade grande, a gente está falando do século XIX, então, século XVIII na Europa e XIX aqui. Então, é o início de industrialização, as cidades ficando mais complexas, ficando grandes. E aí você olha para aquilo e diz: nada disso faz sentido. Bom mesmo era no passado, bom mesmo era antigamente. O romântico ele idealiza muito o passado. Por isso que o europeu quis voltar lá para a Idade Média. E por isso que o brasileiro quis voltar lá para a colonização, lá para o indígena, lá para antes da colonização. Né? Então, eles gostam muito dessa volta ao passado. Então, tem isso de nihilista nesse aspecto, assim, de ser pessimista, de não conseguir ver sentido, enxergar sentido nessa realidade nova, que era burguesa, né, que estava começando a aparecer, a se consolidar realmente o sistema burguês mesmo. Cidades maiores, indústrias, fábricas e tal, e tal, e tal. Aí começaram a haver a exploração, só que ainda de uma forma muito sentimental, muito sentimentalista, certo? Não era exatamente enxergando a sociedade, era uma crítica ainda muito subjetiva, muito pessoal, não era ao sistema capitalista. Porque aí a crítica ao sistema capitalista, a gente vai ver, é no realismo, certo? O realismo barra naturalismo, e eu vou já dizer por que essa barra, aí, realismo barra naturalismo. Vixe, eu coloquei aqui realismo barra realismo. Eu vou até tirar aqui, viu? Com licença. Eu não sei nem se vocês estão vendo, pessoal. Depois foi que eu vi aqui, que ficou muito pequeno aqui, certo? Mas também isso aqui é mais para a gente se orientar. Não tem muitas informações, não. As informações mais é o que eu estou falando, certo? E aí, pessoal, só lembrando, essa aula está sendo gravada e vai ser disponibilizada no YouTube. Se você quiser depois rever ou alguma coisa assim, é só ir lá e rever, ok? Então, voltando, realismo barra naturalismo. Aqui a gente começa a ver uma crítica. O realismo, ele vai romper com o romantismo. Por quê? Ele vai achar que o romântico idealiza tudo. Eu falo já. Idealiza tudo, certo? O romântico vê tudo com olhos da subjetividade, da coisa pessoal. E o realista começa a dizer assim: a gente não deve olhar a realidade de uma forma individual, certo? Individual. A gente deve olhar de uma forma social, certo? Então, a gente deve olhar a realidade como alguém que olha a sociedade como um todo. O romântico olhou para a pessoa, para aquele ser humano. Então, as críticas românticas são críticas sempre muito subjetivas, certo? Vamos pegar lá, por exemplo, a escravizaura. A escravizaura não é uma crítica à escravidão. Não é. A grande verdade é essa. A escravizaura é uma crítica a uma mulher que está sendo maltratada. Entendeu? E que, por sinal, para piorar ainda mais o contexto, é branca. Pelo amor de Deus, né? Embora fosse escrava. Então, é sempre uma coisa voltada para o indivíduo. O realismo amplia mais, e aí diz assim, não, a gente vai fazer uma crítica à sociedade, uma crítica social. Esse realismo aqui, realismo, é exatamente porque a realidade passa a ser o principal dentro da história, né? É o principal. Rafael disse, no caso desses assuntos de romantismo, realidade, parnasianismo, só vamos relembrar, né? Isso, só vamos relembrar. A gente vai relembrar para a gente conseguir entrar no conteúdo desse ano.
Porque o conteúdo desse ano, ele vai sempre, durante todo o ano praticamente, a gente vai fazer assim, ó. Lembra do romantismo? Pois é, isso aqui é tal, tal, tal. Lembra do realismo? Pois é. E nesse início, principalmente, a gente vai ter que voltar sempre à literatura do século XIX, certo? Então, voltando, o realismo pega a realidade como objeto principal da sua literatura, né? Então, todas as contradições que a gente vê na realidade, elas estão nas obras realistas. Enquanto o romantismo pegava a mulher, idealizava, colocava em um pedestal, e o homem como conquistador, aquele que tenta e tal, de uma forma idealizada, o realismo vai pegar essas histórias e vai tratar de adultério, entendeu? Casamento de fachada, a coisa que é muito bonitinha, muito legalzinha, mas que só funciona ali na fachada, mas quando você vai ver dentro, é tudo podre. A hipocrisia sobretudo das classes mais altas. Tem um livro chamado O Primo Basílio, certo? Que é de um autor português, né? E que não é do realismo, é do naturalismo. Mas ele retrata muito bem, não se preocupe, eu vou já dizer qual é a diferença, viu, de realismo para naturalismo. Então, ele retrata muito bem isso. Um cara que é pai de família, vamos dizer assim, como as pessoas costumam dizer hoje, ele não é nem pai não, né? Mas pai de família, é trabalhador e tudo mais e tal, e tem uma esposa que é totalmente dedicada ao lar, que é uma mulher que gosta de cultura e que gosta de ler e de tocar piano, aquela coisa assim bem século XIX. Inclusive, essa obra é uma crítica ao romantismo, sim, uma crítica severa, porque ele pega todo o ideal de casal do romantismo, bota aquele casal ali, e depois o que é que ele faz? Ele destrói aquele casal, vamos dizer assim. Que é para mostrar assim, ó, o romantismo retratou isso de forma idealizada. Mas isso não é verdade. Inclusive, a esposa era uma leitora de folhetins, ou seja, era uma leitora de obras românticas. E ela era aquela moça muito pura, aparentemente, né? Aquela moça muito pura, muito dedicada ao seu lar, muito romântica, né? Só que eles não contavam com a ideia de que reapareceria na vida dela um primo, o primo Basílio, né? Reapareceria um primo na vida dela. E esse primo, muito queixudo, muito, né? Acaba fazendo ali toda uma trama, digamos, junto com ela, para que eles tenham um caso, né? E eles têm um caso, e eu não vou contar mais não, porque se você tiver mais curiosidade, você vai lá e lê o livro, certo? O Primo Basílio. Tem um filme também que é um filme muito bom, inclusive. O Primo Basílio, certo? Fica a dica aí. Mas o importante é isso, é a gente ver o quanto o realismo foi uma crítica ao romantismo nesse aspecto, da idealização, do amor e tal e tal. Eu vou só dizer qual é a diferença entre realismo e naturalismo, vou ver o chat, porque tem algumas pessoas fazendo perguntas lá interessantes. Qual é a diferença entre realismo e naturalismo, certo? Eles acontecem ao mesmo tempo, no mesmo período, na mesma época, certo? O realismo, ele pega mais a ideia de eu vou analisar psicologicamente os personagens, certo? Tem uma coisa social, mas também tem uma coisa de analisar a questão interior dos personagens. Machado de Assis, por exemplo, é um autor realista. Aí você lembra daquele livro lá, Dom Casmurro, não sei se vocês lembram, mas que também tem essa história de traição e tudo mais. E é uma dúvida, né? Se aquela traição de fato existiu, se não existiu, porque a história é toda narrada por um dos personagens, que é supostamente o cara que foi traído. Se é ele que narra e ele não sabe se ele foi traído, a gente não sabe se aquela história que ele está contando de fato corresponde muito bem à realidade ou se aquilo ali não é coisa de uma pessoa ciumenta doentia. E aí fica pensando coisas que não existem, né? Então, o realismo, ele também se volta um pouco para essa questão mais interior. O naturalismo, não. O naturalismo é cru, certo? É a realidade nua e crua.
é tratar o ser humano como se o ser humano fosse um animal, certo? Como se fosse um bicho, movido por instintos, inclusive sexualmente. Existem obras naturalistas em que a questão sexual ela é muito aguçada, muito forte. Tem um romance de um autor naturalista chamado Júlio Ribeiro, é um romance chamado A Carne. Ele foi escrito, ele foi lançado em 1888. Na época, 886, 888, se não me engano, acho que 88. Na época, foi um escândalo, foi um grande escândalo. Né? Por quê? Porque era um livro que retratava cenas de sexo explícito, a gente pode dizer assim, né? De uma forma muito bem narrada e tal, né? Mas eram obras muito eróticas, as obras naturalistas. Por quê? Porque eles viam o ser humano como se fosse um bicho, um animal. E isso era herança de quê? Era herança de uma ciência que estava se consolidando no século XIX e que tratava o ser humano como um animal, como outro qualquer. Por exemplo, a teoria da evolução das espécies, né? Que tira o ser humano, digamos assim, dessa posição de é o mais importante, é um não sei o que, não sei o quê, e diz assim, é uma espécie que está submetida à evolução e à seleção natural igual às outras, e que, inclusive, tem o mesmo ancestral comum de outros primatas que a gente tem aqui, os chimpanzés, por exemplo, eles têm o mesmo ancestral comum. Então, essa teoria, de certa forma, ela pegou o ser humano e disse assim, ó, você é um animal também. Então não se ache muito não, porque você está movido por instintos, do mesmo jeito que outros. Né? Então isso vai ser muito forte no naturalismo. O realismo vai ser menos. O realismo tem também essa, né? Tem isso também, essa questão sensual e tudo, mas é muito mais suave, muito mais sutil. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat para ver o que vocês estão dizendo aqui. Ah, pois é, Rafael dizendo que esses assuntos estão muito ligados com filosofia. Isso. Também outra pessoa dizendo que está ligado com sociologia. Isso. Literatura, pessoal, tem muita ligação com filosofia e com sociologia. Demais, demais. Certo? O realismo meio que surgiu devido. Isso também. Brena falou que o realismo está muito relacionado com a mudança que a Revolução Industrial trouxe para o dia a dia das pessoas. Exatamente. Aquela história que eu falei lá sobre o romantismo, que as cidades começaram a ficar mais complexas, a realidade começou a ficar mais complexa, muita pobreza, desigualdade, e o romantismo já começou a querer pegar isso, o realismo pega isso de vez, certo? A gente poderia até dizer que o realismo, algumas correntes, elas são anticapitalistas, realmente, certo? Rafael disse que tem a ver com sociologia. Eu sempre achei que Machado de Assis fosse romantismo. Pois é, Machado de Assis é um autor realista, certo? Por que ele é realista? Porque ele tem livros românticos, certo? Ele tem, se eu não me engano, 2 livros românticos. Um é Helena e o outro é A Mão e a Luva, certo? São os primeiros romances dele. Depois disso, ele abandona o romantismo, vamos dizer assim, ele parte para uma outra pegada, mais realista. Então, ele também faz essa crítica à burguesia e tudo mais. Também, sempre tem muita história de adultério nas histórias que são contadas, tanto nos romances quanto nos contos de Machado de Assis. Muita história de adultério. Pessoal, o romantismo não tratava de adultério, a gente pode dizer assim, certo? Ele não tratava. Se tratasse, era sempre como algo tipo, abominável, sabe? Como algo abominável. Tipo assim, morreu o amor. E o amor tem que vencer no romantismo. O realismo não tem isso. O realismo não tem só de o amor tem que vencer. O realismo é capaz de pegar, olhar e dizer assim, amor, existe isso, será? Será que não é só interesse, não? Pois é. Qual o horário da merenda? O horário da merenda é 9 horas, viu? 5 minutos. Aí tem um intervalozinho de 10 minutos e daí só entra com a aula de biologia. E aí, pessoal, deu para compreender bem esse contexto do romantismo e deu para entender bem esse contexto do realismo e do naturalismo, que um se opõe ao outro. Se você conseguiu entender bem um, você consegue entender bem o outro, porque eles meio que se opõem mesmo, né? Aí a gente vai finalizar aqui de uma forma mais rápida,
no parnasianismo. O parnasianismo é até mais simples de entender, certo? Por que ele é mais simples? Só um detalhe, o romantismo a gente tem prosa e poesia. O realismo e o naturalismo no Brasil, a gente só tem prosa. No Brasil não existe poesia realista e nem poesia naturalista. Na mesma época em que ocorreu o realismo e o naturalismo no Brasil, ocorreu também o parnasianismo. Eles são todos da mesma época. Realismo, naturalismo, parnasianismo. O que é o parnasianismo? É a poesia que acontece nesse período. Só que a gente não vai chamar de poesia realista, porque não é uma poesia realista. É uma poesia que volta lá para o clássico, lá para o classicismo. Não sei se vocês vão lembrar, lá no primeiro ano está no classicismo. Mas mesmo que não lembre, é fácil de a gente identificar. O que é a poesia clássica? É aquela poesia que está muito preocupada com a forma, com a beleza, com a rima perfeita, com a métrica perfeita, né? E aí o parnasianismo vai ser isso, vai pegar toda essa, digamos assim, esse apego formal e vai levar às últimas consequências, né? Então, quase sempre os poetas escreviam sonetos. Eu vou já mostrar aqui para você um soneto, que é para você lembrar o que é um soneto. Mas talvez até você já lembre o que é um soneto, certo? Então, os poetas do parnasianismo sempre, quase sempre, escreviam sonetos. Por quê? Porque tem uma formazinha ali perfeita, fixa, sempre 14 versos, todos bem rimadinhos, todos bem bonitinhos, né? Então, isso é bem a questão do parnasianismo, né? Muito apegado à forma, ok? Pessoal, até ainda tinha um pouquinho mais de coisa aqui, certo? Só que a gente não vai conseguir ver, porque senão vai ficar muito, muito, muito corrido, certo? Pronto, Jaqueline está falando aqui do Haikai, certo? O Haikai é uma forma fixa, também assim como o soneto, só que não é uma forma fixa tradicional clássica, certo? É um formato japonês, oriental, e que alguns poetas, já coisa mais recente, trouxeram para cá e, de certa forma, aplicam, né? É um mini poema, vamos dizer assim, né? A gente estuda soneto no primeiro ano, com certeza. Professor, sabe quantos bebês precisam para pintar uma parede? Meu Deus do céu. Não faço a menor ideia. Quantos bebês precisam para pintar uma parede? Sabe? Ah, verdade. É verdade. Depende da força que a gente joga eles. É verdade. Tem razão, tem razão. É. Se a gente usar um equipamento, talvez com um só a gente pinte, né? Tipo, sei lá, um equipamento para arremessar, né? A gente precisa de menos. Pois é, pessoal, então é isso. Eu disse que talvez desse tempo a gente. Pois é, Samir tá achando péssima a piada de mau gosto. Como eu disse, talvez a gente conseguisse fazer a atividade ainda na aula, mas aí não vai dar, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui o link da atividade, certo? Aqui, mas eu vou colocar também lá no grupo o link da atividade. Se você quiser, é porque vai ter aula de Davidson daqui a pouco, certo? Então você não vai usar a aula de Davidson para fazer essa atividade, mas se você quiser já abrir e ir olhando aí, tudo bem. Se não, você vai fazer depois que eu colocar no grupo. Aí, pessoal, não saiam ainda, porque também vai ter a frequência, exato, a chamada. Certo? Eu vou colocar o link aqui da frequência. Eu vou perguntar a Davidson também se ele vai criar um link ou se ele vai usar esse link aqui. Porque se ele quiser usar esse link aqui, ele pode usar também, viu? Eu vou só ver com ele aqui. Pronto, aqui tem o link da chamada, certo? E o link da atividade eu vou colocar no grupo mesmo, viu?
Deixa eu ver aqui com o Denison sobre o link, se ele vai querer usar esse link aqui. E aí, pessoal, tem 10 minutos de intervalo, certo? De agora até 9h10, se você quiser aí tomar um café, merendar, sei lá, não vou dizer mais coisa não, porque parece que eu falo besteira aqui, viu? Ir no banheiro, enfim. Que eu estou perguntando a Denison aqui se ele vai usar o link. Pronto, Bárbara perguntou qual é o prazo, o tempo para entregar a atividade. Bárbara, é o seguinte, nesse primeiro momento, a gente não pensou ainda sobre prazo, certo? Sobre esse prazo. Então, a gente pode adotar o prazo que a gente vinha tendo antes, que era aquele prazo de 2 dias, certo? Mas o ideal mesmo é que você faça ainda hoje, né? Mas, enfim, sem problema. Isso, são os 2 terceiros juntos, verdade. Pronto, pessoal, o Denison falou que ele já criou o link para a aula. Então, a gente vai fazer o seguinte: eu vou encerrar aqui, vocês vão sair, certo? E aí, Denison vai postar o link lá no grupo, certo? E aí, lá no grupo, vocês vão entrar na aula dele, ok? Então, é isso. Obrigado pela participação de todos. Espero que a gente fique sempre assim, dessa quantidade para cima, certo? E é sempre um prazer. Valeu, bom dia e boa aula de biologia para vocês.